Opa, então vamos lá, mais uma aula para o canal aqui. O assunto de hoje, colocação pronominal. Assunto que eu costumo dizer que não cai nas provas, né? Despencam, né? Então vamos lá? Quanto à colocação pronominal no trecho, mas uma noite levantaram-me da cama enrolada num lençol e estremunhada levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa. Observam-se respectivamente. Bom, então vamos lá. Para você responder essa questão aqui, você tem que ter um conhecimento aqui de próclise, de ênclise, mesóclise. Então vamos aqui, esse próximo slide aqui, ó, tá vendo? Vai facilitar o entendimento aqui, ó. O que é uma próclise? É um pronome átono antes do verbo. Associa aqui, ó, próclise, tá vendo esse pró aqui, ó? Pró pensa na palavra pré, que é antes, tá? Mesóclise, o nome é até intuitivo, ó. Mesóclise, você pensa assim, ó, meso de no meio, tá? Na hora que tiver um exemplo vai facilitar, vocês vão entender o que eu tô falando. Que é um pronome átono no meio do verbo. Michel Temer, um ex-presidente, falava assim, ó, dar-te-ei, tá vendo esse T no meio do verbo aí, dar-te-ei, far-se-á, tem alguns documentos que usam mesóclise, é uma coisa mais formal, não se usa muito, não é muito comum. E ênclise é o pronome átono após o verbo, ou seja, na frente do verbo, tá? Então vamos aqui as questões para vocês entenderem. Então a primeira coisa, vamos identificar os verbos, ó. Levantaram-me, tá vendo? Ó, você tem um verbo e um pronome oblíquo átono. Algumas pessoas vão chamar de pronome oblíquo átono. Ele está atrás do verbo, não. Está no meio do verbo, não. Está na frente do verbo, não tá? Então ele é uma ênclise. O segundo aqui, ó, você tem aqui, ó, levaram-me. Novamente você tem um pronome oblíquo átono na frente do verbo. Você tem novamente uma ênclise, ó, tá batendo K e KE, ó. Tá vendo aqui, ó? A e a E estão parecidas. Vamos pro fiel da balança. Para me apresentarem. Então aqui, ó, tô aprendendo a mexer com essa caneta aqui, ó. Tô apanhando, ó. Tá vendo que ele está antes do verbo? Então você tem uma próclise, lembra do pré-pró? Antes do verbo. Então você tem aqui, ó, ênclise, ênclise e próclise. Então o gabarito aqui, ó, gabarito. Vai com a caneta, para eu com essa caneta agora aqui, ó. Ok? Então vamos para a questão número 2. Espera aí. Então, na questão número 2, aí aqui, ó, assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, ó, agora aqui vamos aumentando o nível, tá? Cadê? Peraí, deixa eu ir com a caneta lá. Aqui, ó. Você nunca inicia uma oração ou uma frase, né? Uma oração com pronome oblíquo, tá? Então, essa aqui não pode ser, tá? Você não pode iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Então, essa aqui tá errada. Ó, eu vou pular a B porque ela é o gabarito. Nunca deve se descuidar das amizades verdadeiras. Ó, tá na frente do verbo, ó, verbo, e aqui tá. Mas o porquê que ela tá errada? Tá vendo esse nunca? Esse nunca aqui é um advérbio, ó. Então eu vou pôr um bizu aqui pra vocês, ó. Cap. Eu utilizo ele. Ele responde 95% das questões. Conjunções. Conjunções, advérbios e pronomes, tá? Pronomes, tá vendo? Então, ó, esse cap aqui, ó, eles são fatores atrativos. Então, vou explicar melhor aqui, ó. Esse nunca, ele é o que ele é? Ele é um advérbio. Ele atrai o pronome oblíquo átono junto dele. Então deveria ficar assim, ó, nunca se deve descuidar, tá? Então quando você tiver um advérbio, o verbo, ele tem que estar aqui, ó, ele é um fator atrativo. Então esse C aqui não pode estar na frente do verbo porque eu nunca puxa ele, por isso então ela está errada. Já novamente, ó,
O já, o que que é o já? O já é um advérbio, tá? Então, ó, o já, ele atrai esse se aqui, ó. Já se conhece. Você não pode já conhece-se, porque o advérbio atrai essa partícula para cá, ó, tá? Então por isso tá errado. Não. Muita gente vai também falar assim, palavras negativas. É que isso aqui é um advérbio, tá? Tanto você pode chamar de palavra negativa, mas ele também é um advérbio. Então, ó, esse se aqui, ó, esse se, ele teria que ser atraído para cá, ó. Não se pode gastar, tá? Não pode colocar, não pode se gastar. Portanto, então, ó, essa empresa sempre olha aqui ele fazendo o papel certo, ó. Sempre que é um advérbio, atraiu o me para antes do verbo. Tá vendo o verbo aqui, ó? Não poderia ser assim, ó. Sempre enviou-me. Sempre me enviou, porque o sempre atraiu o pronome para antes do verbo, atraiu para junto de si aqui, beleza? Então, gabarito B. Gente, ó, essa caneta aqui, ó, acabei de pegar ela, eu tô com muita dificuldade de manobrar, tá? Repara não que logo eu fico bom, preciso de ir treinando fazendo, tá? Então vamos aqui, a questão número 3. Considerando o emprego do pronome e a sua colocação, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta corretamente a reescrita da frase do segundo quadrinho, tá? Desse quadrinho aqui. E se você arranhar ele com seus cotovelos idiotas, tá? Então vamos lá. E se você arranhar o, tá? Então agora aqui eu vou ter que te mostrar uma outra coisa aqui, ó, para você entender. Então, ó, para vocês entenderem, eu vou ter que te mostrar isso aqui, ó. Quando os verbos forem terminados em R, S e Z, ó, tá vendo, ó? Compôs vai virar compô-lo. O pronome oblíquo vai virar lo, tá? Não vai ser compô-o, vai ser compô-lo. Terminou em S, ó, em R, perder, não é perder o, é perder lo, tá? O filo, né? Daquela famosa frase filo porque quilo, tá? Então você tem as terminações o, e também tem aqui quando eu terminar nasal assim, ó, a M ouviram no, na, nos, diante de terminados em ditongos nasal, tá? Tem umas exceções aqui que na hora que tiver a gente vai chegar lá. Então terminou em M, terminou nasal, no, na, nos, nas, beleza? Dito isso, agora vamos lá para você entender novamente. Então, agora que você entendeu a terminação, vamos lá então fazer, ó. E se você arranhar o, não, seria arranhar, ó, vamos ver se eu consigo pôr um L aqui, arranhá-lo, né? Não teria que sair esse R daqui, pôr o acento aqui, arranhá-lo seria o certo, então não é. E se você arranhar-lo, não, ele perde esse R aqui, ó. Então por isso ele tá errado. E o acentinho aqui, beleza? E se você lhe arranhar com seus cotovelos, aí você vai ter que ter um outro entendimento aqui, ó. Vou ter que te mostrar outro entendimento para você entender, tá? Então, ó, aqui, ó, para vocês entenderem, ó. O as, o os, o ia, o as, eles sempre serão objeto direto, tá? E o lhes sempre objeto indireto, tá? Eu vou mostrar lá já direto no exemplo que vai ficar mais fácil você entender, tá? Então eu tô aqui nesse se aqui, né? E se você lhe arranhar? Então o verbo arranhar, vamos conjugar o verbo arranhar. Quem arranha, arranha algo ou alguém. É um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o complemento dele não pode ser lhe. Então, para você responder essa questão aqui, não é só a colocação pronominal. Você precisa de entender também, de objeto direto e objeto indireto, tá? Então, ó, vamos lá. Tô perdido aqui com essa caneta. E se você o arranhar, por isso que ele tá errado. Quem arranha, arranha algo. Eu arranho, arranhá-lo seria, se não tivesse o lhe, arranhá-lo, tá? E não arranhar-lhe, tá? Ou então, como tem o você aqui, que é um pronome, ele está atraindo antes de si. Então teria que ser, que é o gabarito, ó. E se você o
arranhar com seus cotovelos, tá bom? Porque o você aqui, ó, ele atraiu, que ele é um pronome, lembra lá, cap, conjunção advérbio pronome, eles são fatores atrativos de próclise. O que é próclise? Esse pronome aqui, ó, oblíquo átono, antes do verbo. Então, esse você puxou o, tá? Você o arranhar. Ele é o gabarito, tá? É a letra D de dado. Vamos ver o erro daí. E se você arranhar-lhe novamente? O arranhar é um VTD, verbo transitivo direto. Então, complementa aqui, ó. E se você arranhá-lo? Não pode ser arranhar-lhe, tá? Se fosse o verbo precisar, é precisar-lhe. Por quê? Porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quando você tem um complemento indireto, você tem o lhe, tá? Isso aqui é questão de treino, gente. Quem nunca viu, pode ser que esteja achando difícil, tá? Não é difícil, é questão de hábito. É que você tem que ter alguns conhecimentos a mais para responder essa questão. 4. Assinale a alternativa que apresenta o emprego do pronome e a colocação pronominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Tá? Os membros de uma família bem estruturada nunca se preocupam. Olha o nunca aqui, ó. Então aqui, ó, você tem o quê? Você tem você tem aqui, ó. Rabisquei tudo nunca. Não, mas gente, o negócio travou aqui, ó. Então, ó, você tem o nunca. O nunca, ele é um advérbio, também uma palavra negativa, tá vendo? Ele atrai essa próclise junto dele, que fica antes do verbo, tá? Nunca se preocupam com as possíveis alterações sociais. Tá certo, tá? Não tem erro não. O gabarito nós já estamos aqui na A. Vamos ver o erro das outras aqui para ir estudando. É possível dizer que nos dias de hoje a família passa por forte reestruturação. Mesmo assim, precisamos preservar-lhe. Mesmo assim, precisamos preservá-lo, tá? O verbo preservar, quem preserva algo ou preserva alguma coisa. Ele não precisa de preposição. Quando o verbo não precisa de preposição, ele é um verbo transitivo direto, tá? Um VTD. E o VTD, quando você tem um verbo VTD, verbo transitivo direto, o complemento dele nunca poderá ser lhe, e sim o lo, tá? Quando termina em R, que é outra regra que você viu lá. Então, por isso está errado. Se fala pouco sobre a adoção de crianças, porque as famílias ainda preferem insistir em ter filhos biológicos. Novamente aqui, ó, você nunca inicia com pronome oblíquo átono, tá? Você nunca inicia uma oração com pronome oblíquo átono. Então esse é o erro. Quando sabe-se, ó, já parei aqui, ó. Quando é uma conjunção. Lembra do cap? Cap, ó. Cap. Conjunção, advérbio, pronome. O pronome ou conjunção, o advérbio, ele atrai essa próclise aqui, ó, tá? Então ela teria que estar aqui, ó. Quando se sabe que pais, entendeu? Então, esse aqui é o erro. Aí, a inclusão da mulher no mercado de trabalho causou-a a transtorno, pois ela não dedica-se. Olha aqui, ó. Esse não, ele atrairia esse C aqui, ó, tá? Então, ó, aqui já tá o erro, mais exclusivamente aos afazeres domésticos, tá? Então, esse não atrairia esse C aqui, ó, antes do verbo. Isso aqui é um fator de próclise, portanto, não pode ter esse C aqui. Então, vamos para 5. Considere as frases elaboradas a partir do texto. Ter disciplina é fundamental e quando cultivamos a disciplina em nosso dia a dia, ela pode nos trazer muitos ganhos. Procurar superar adversidades é uma atitude saudável e os filhos disciplinados são mais propensos a superar adversidades. De acordo com o emprego e colocação de pronomes estabelecidos pela norma padrão, os trechos destacados podem ser substituídos respectivamente por. Então, ó, cultivamos a disciplina. Você tem o quê? Um verbo transitivo direto.
Eu cultivo batata, eu cultivo cenoura. Você não precisa de uma preposição para ligar o verbo cultivar ao seu complemento. Cultivo, tá vendo, ó? Batata, por exemplo, ou a batata, não é uma preposição. Esse a aqui, ó, ele é o a artigo, tá? Ele não é o a preposição, porque existe a preposição a também. Então, quando você tem um verbo transitivo direto, que é o caso, você não pode colocar lhe. Lembra que o lhe, ele é complemento de objeto direto? Então, esse aqui, ó, já tá errado, tá? A superar adversidades. Terminou em R, é um verbo transitivo direto também, e terminou em R, é superar lá. Apaga o R, tracinho, e mete um lá aqui, ó. Superar lá ficaria. Então, não é a superar. O B é o mesmo erro, percebemos já. O C, lhe cultivamos, não, primeiro, que não vai atrair. O lhe poderia sim atrair a próclise. Inclusive, ele atrai, mas não atrai o lhe, ele atrai o a, tá? Quando a cultivamos, que é o gabarito aqui, ó. Letra D, ó. Quando a cultivamos, tá? Por que que é o a? Porque é um verbo transitivo direto, então o complemento é a. E por que que o a tá aqui, ó? O a tem que estar aqui, porque o quando é fator atrativo de próclise. Ele atraiu esse a aqui, ó, tá? Ele atraiu esse a aqui, ó. Propensos a superar adversidades. A superá-las. Tá? Eu falei que o gabarito era D? Não, o gabarito tem que ser E, tá? O gabarito tem que ser E, porque superá-las. Então, se eu falei aqui, ó, eu falei errado, né? Me empolguei aqui com o D aqui e nem reparei aqui na E. Tem que ser superá-las. Por que que tem que ser superá-las? Porque é um verbo transitivo direto, então não pode ter lhes, tá? Esse lhes aqui não pode existir, tá? E terminou em R, vira las, tá vendo? Ó, tirou o R, superá-las. Portanto, gabarito E. 6. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. A seca que se impunha à família aparecia a Fabiano como um fato necessário. A seca que se impunha, ó, o verbo aqui, ó. Que esse é o verbo. Esse que aqui, ó, é um pronome relativo, tá? É um PR, ó. É um PR. Cap, conjunção advérbio pronome, é fator atrativo. Ele puxou junto de si aqui, ó, esse próclise, que se impunha à família, aparecia Fabiano, tá? Então já temos o gabarito aqui já. Então, ó, vamos na B, vamos mostrar o gabarito é o A, tá? Mas vamos mostrar aqui as outras. Se aproximar, ó, se aproximaram. Já começou errado, começou um pronome oblíquo. Não se inicia a oração pronome oblíquo. Fabiano meteu a faca na bainha e prontamente, ó, prontamente é um advérbio. Prontamente é um advérbio. E prontamente acocorou-se, tá vendo? Esse C aqui, ó, eles teriam que estar aqui, ó, porque o prontamente se acocorou e pegou no pulso do menino, tá? Então o erro tá aqui, ó. D. O menino tinha encolhido-se. Quando você tiver um verbo no particípio ado, ido, você não pode pôr ênclise, tá? Isso aqui não poderia estar aqui, ó. O menino tinha se encolhido, teria que estar aqui. Porque você não pode pôr ênclise, você não pode colocar essa ênclise na frente de um verbo no particípio. Terminado em ido, ado, tá? Então aqui está o erro. E Fabiano e sua família manteriam-se naquela viagem já mais lenta pelo filho no cangote. Ó, quando você tem um verbo no futuro, manter-se-iam naquela viagem. Aqui teria a mesóclise. Você percebe que nós estamos na sexta questão e é a primeira vez que apareceu a mesóclise. Ó. Deixa eu tentar escrever. Manter-se-iam. Ó, tô tentando escrever com essa caneta, ó. Manter-se-iam.
tá? Então aqui, ó, quando você tem um verbo no futuro aqui, ó, você usa mesóclise, tá? É raro cair, tá? Mas já se liga que cai. Então, gabarito A. 7. Leia a tirinha a seguir. Considerando a norma padrão, o uso do pronome me em nunca deixe-me, ele está correto? Nunca deixe-me. Por que que ele está errado? Porque o nunca, vamos ver se eu ouço aí daí da sua casa você falando, nunca é fator atrativo de próclise. Esse me aqui, ó, ele teria que estar aqui, ó, nunca me deixe, porque o nunca atrai junto de si essa próclise. Então ele não pode ficar aqui, ó. Então ele está errado, tá? Então ele tem que ser a B ou ele tem que ser a D, né? Então vamos aqui, eu com a caneta aqui apanhando que nem um doido. Vamos lá. Não vou editar não. A D. Ele é incorreto porque o advérbio nunca atrai o pronome? Sim, ele está incorreto porque o nunca atrai o pronome me. É isso aqui que eu acabei de falar, tá? Na B tá escrito o quê? Porque apesar de ter deslocado, esse pronome é sujeito da frase. Nada a ver. Pronome oblíquo átono nunca é sujeito da oração, tá? Aprende essa aí também. Pronome oblíquo átono nunca é sujeito da oração. Então, D de dado. 8. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes obedece à norma padrão da língua portuguesa. A esposa dele nunca se preocupa com o que o marido sente. A esposa dele nunca, ou nunca aqui, ó, temos uma palavra negativa ou um advérbio, né? Chame como você quiser, atraindo a próclise junto de si antes do verbo, redondinho, já de cara já temos o gabarito, ó, gabarito A. Vamos às outras aqui. Apesar da discussão de ontem, logo entenderam-se, não, ó, esse logo aqui, ó, ele atrai, ele é um advérbio, né? Então ele atrai aqui, ó, logo se entenderam, porque, lembra, ó, novo, cap, conjunção, advérbio, pronome, são fatores atrativos de próclise. Então esse logo aqui, ó, ele atrai essa próclise aqui, ó, então tá o erro. Embora lhe perdoasse. Nem vou fazer conta aqui se o verbo perdoar é transitivo direto ou indireto, né? Eu posso até analisar isso, mas eu nem vou. Porque o embora é uma conjunção concessiva, né? Uma das mais famosas. Cap, conjunção, advérbio, pronome. A conjunção atrai quem? A próclise, tá? A próclise para cá, ó. Então ela deveria estar aqui, ó. Deveria estar aqui, não pode estar na frente. Jamais, mesma coisa, um advérbio, ó. Jamais é um advérbio. Ela atrai para cá, ó. O C deveria estar aqui, ó. Jamais se deve brigar. Nos avisaram, novamente, ó. O nos, você nunca inicia um pronome oblíquo átono, você nunca inicia uma oração com ele, tá? Nunca inicia com ele. Então, gabarito A. Questão número 9. Então vamos para a questão número 9. Me disseram, ó, já errou, ó, o me aqui, ó, nunca inicia com pronome oblíquo átono, jamais consegue, só o jamais que deveria atrair esse C aqui para cá, então tá errado também. Não o convidaram, ó, não atraiu o aqui, ó, tá indo redondinho, não o convidaram para ir àquela reunião de sábado, beleza, ó, não tem erro. O não, palavra negativa ou advérbio, ele atrai, não o convidaram. Esse o aqui, ó, ele não é um artigo, ele é um pronome oblíquo átono. Não convidaram ele para ir naquele sábado. Então tá certinho, ó, ele atraiu o aqui, ó. Beleza, gabarito C já, ó. D. Aquelas atividades nunca iniciam-se antes das 9 horas. Nunca deveria estar atraindo esse C para cá, ó. Já errou. Já, ó, o já aqui também, ó. O já deveria estar atraindo esse me aqui, ó. Já me chamaram para trabalhar. Beleza? Então, gabarito C aqui, ó. Gabarito C. E vamos aqui para a última questão, então. Né? Toda informação que lhe tiraram não lhe é devolvida. Então, repetindo aqui, ó.
A. Toda informação que lhe tiraram não é devolvida. Então vamos analisar aqui então. O que é um pronome toda informação, a qual é um pronome relativo, tá? Então ele atrai mesmo, ele atrai para perder o pronome, certo? Tiram, não, toda informação que lhe tiram não ou não atrai também o lhe é devolvida. Então, ó, o que está atraindo esse lhe, né? O pronome relativo, e o advérbio aqui, o não, está atraindo aqui também esse pronome aqui, tá? Então, ó, já temos aqui o gabarito já, ó. A. Vamos a B. Toda informação que é tirada-lhe, ó, esse que aqui, ó, ele teria que atrair, né? Que é o caso aqui. Outra coisa, tirada, particípio, ó, você não pode colocar ênclise em particípio, é impossível, você não pode. Após particípio não vai ênclise. Então, dois erros aqui. Não é lhe devolvido, ó, não lhe é devolvido, ó, de novo aqui, deveria estar aqui, ó, tá. Então, errado. C. Que tiram-lhe, ó, novamente, esse lhe deveria estar aqui, ó, nesse espaço aqui. Não lhe deveria estar aqui, ó. São fatores atrativos, eles não respeitaram a atração deles aqui, ó. Então, errado. A D. Toda informação que é tirada ali, ó, novamente, ó, na frente de um particípio, não pode, ó. O que é o particípio? É o verbo tirada, tirada, cozido, ido, ado, entendeu? Tem outras terminações, feito, né? Isso aí são verbos no particípio. Tem aula aí no canal sobre verbo sobre particípio aí. Procura aí. Não é devolvida, ó, novamente, ó, devolvida. Não pode colocar aqui na frente. Então, outro erro, ó, não há ênclise na frente de verbo no particípio. E aí, toda informação que é lhe, ó, esse lhe deveria estar aqui, porque foi atraído. Tirada, não, ó, esse lhe aqui deveria estar aqui, ó, fator de próclise. O não deveria estar atraindo esse lhe aqui, ó. Então, gabarito, letra A, tá? Gente, ó, compartilha, curte aí. Eu sei que não foi a melhor aula, porque eu estou com uma dificuldade enorme aqui para manobrar, uma mesa digitalizadora, nunca usei isso. Vai uns dias para eu pegar as manhas nisso aqui. Tô tentando, vou melhorar. Me ajuda, eu te ajudo e junto nós vamos nessa aí, tá bom? Valeu!